Cristália, um dos principais complexos industriais farmacêuticos brasileiros e líder no mercado hospitalar na América Latina, apresenta Lunera. Lunera é a primeira combinação tripla de polímeros em frasco multidose, sem conservante, com carmelose, glicerol e hialuronato de sódio, indicado para o alívio e sintomas do olho seco. Lunera traz a inovação do hialuronato de sódio com alto peso molecular, sem conservantes. Olá, sejam muito bem-vindos à 7ª temporada do podcast da Oftalmo Expert. Eu sou Maria Cecília Scherer. E eu sou Viviane Sakata, e hoje temos como convidado o Dr. Douglas Yanai, que vem aí com a sua história inspirar mais médicos, se Deus quiser, nesse episódio. Obrigada, Douglas, pelo seu tempo. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês. Muito joia. Eu vou fazer uma breve apresentação, Douglas, de quem é você, da sua história e da sua formação, para daí a gente entrar no mais interessante, porque o Douglas tem muita coisa legal para contar para a gente. Então, o Douglas é médico pela Universidade Federal do Paraná, oftalmologista e subespecialista em retina e vítreo e segmento anterior pelo Hospital de Olhos do Paraná, tem um Research Fellow em retina no Rini, na Califórnia, e atualmente é professor de medicina da UFMT desde 2015. E o Douglas, ele desenvolve desde 2017 o projeto Xingu UFMT, no qual ele realiza atendimento médico especializado com foco na saúde ocular de crianças indígenas. Além do atendimento, o Douglas promove ações educativas de prevenção nas aldeias que visita e contribui na formação de médicos mais humanos e capacitados para atender populações com individualidades socioculturais. Douglas, esse é um projeto magnífico, nós temos aqui nas telas atrás e a gente vai disponibilizar o link para a nossa audiência do trabalho maravilhoso que vocês executam aí nesse projeto Xingu UFMT, que é um trabalho árduo, né? A gente vê pelas imagens e você vai nos contar aí mais adiante que é um projeto de trabalho duro, né? Mas um projeto lindo que certamente perfuma as mãos de quem entrega as flores, né? Douglas, conta pra gente um pouquinho mais sobre esse projeto. É verdade, o projeto é um projeto muito interessante, eu falo que é um dos projetos do coração da gente, porque faz justamente isso que você falou, né? Ele acalenta o coração da gente, a alma, e eu acho que faz um pouquinho a gente se sentir médicos fazendo a diferença na vida das pessoas. Eu falo brincando, quando a gente estava na faculdade, né? Meus amigos às vezes tiravam sarro, porque os que fizeram cirurgia, os que fizeram clínica cardio, diziam, a gente vai estar salvando gente, né? Você vai estar enxugando sangue com cotonete. Eu acho que a gente, em todas as áreas, a gente sempre tem a oportunidade de fazer a diferença. E o projeto Xingu, na verdade, ele nasceu de um contato do cacique Raoni com o professor Duarte Guerra, que é psiquiatra, professor da UFMT também, e ele chamou o Duarte para conversar e ele disse, eu tenho uma preocupação com o nosso povo. E a minha grande preocupação hoje é principalmente a questão do alcoolismo que está entrando dentro das reservas das populações indígenas. E com esse mote da questão do alcoolismo, nós fomos entrando na área indígena e fomos produzindo e trabalhando a área de saúde, não só a questão do alcoolismo, mas aí o atendimento na área de pediatria, clínica, mesmo psiquiatria, e a parte de saúde ocular, né, que é a minha parte. E é isso que a gente tem feito ao longo desses anos todos, né, cada vez tentando melhorar um pouquinho mais, aperfeiçoar. Eu sempre digo que quando a gente volta de lá, eu acho que a gente ganha muito mais do que a gente pode dar para eles em troca. O que a gente aprende, o que transforma a vida, né, de quem vai, dos nossos alunos, eu acho que é uma coisa que não tem preço. Maravilhoso, maravilhoso. É um trabalho, você ganha, assim, você forma, você ganha para você, mas não é dinheiro, né? O que você ganha é muito maior do que isso. Você estava contando pra gente que amanhã você parte, né, para o Xingu novamente? Isso, amanhã, às 5 e pouco da manhã, a gente sai. Aí a gente sai daqui em 3 caminhonetes, mais um micro-ônibus, uma van que leva a nossa equipe, e daqui a gente segue 7, 8 horas de viagem até a beira do rio, onde de lá aí a gente pega o barco e vamos mais 2 horas de barco no Rio Xingu até chegar à primeira aldeia, né, que é a aldeia Metutiri, que
é a principal aldeia do povo Kayapó e que é a aldeia do Raoni. Que legal. Raoni é o... Como Cacique, fala, ele é o né? cacique, né? Ele é o líder. E, Legal. exatamente. O Raoni tem uma história muito interessante, né? Os mais antigos vão lembrar dele quando ele teve aquela, acho que era Rio 92, alguma coisa assim, que foi quando o Sting veio e o Sting junto com o Raoni, né? Eles saíram, depois rodaram o mundo atrás, né, de apoio para justamente fazer a demarcação do que hoje é a reserva, o território indígena do Xingu, né? Então, é uma história grande, por né, o Raoni ficou ficando uma pessoa mundialmente conhecida. Que Aí ele legal. volta, tem história a Vamos mais. interromper um pouquinho? Isso, Douglas. Se você puder tirar o seu fone, eu acho que tá é dando melhor. algumas Tá falhas no Tá áudio. falhando o áudio. Isso. A gente edita aqui depois. Uhum. Prontinho, edita nada, é tudo ao vivo. Vamos lá, Douglas. Você começou a contar, mas eu acho que a continuidade do que você estava contando é muitíssimo interessante. Voltou o... Isso, se puder baixar um pouquinho, não sei se você nos escuta. Peraí, eu vou só tentar fechar aqui, peraí. Aí. Tá nos vendo? Eu Nos tirei ouvindo? o fone. Isso. Você começou a contar, mas eu acho muito interessante você contar toda a história que você estava nos dizendo ali, porque para as pessoas saberem como é essa rotina, né? Então você pegou ali 3 horas de estrada de chão, 4 horas de estrada de asfalto, não sei se é o contrário, pegou o barco 2 horas, chegou na primeira aldeia. Isso são 6 horas da tarde, né? E daí? Isso, então a gente faz esse caminho, né? A gente sai, por exemplo, amanhã, a gente vai sair daqui mais ou menos umas 5:30 da manhã, 6 da manhã. São 4 horas mais ou menos de asfalto, 4 a 5 horas até a gente entrar em Matupá. Aí em Matupá a gente entra numa estrada que vai em direção, corta a reserva do Xingu. A gente passa por União do Norte, aí são mais em torno de acho que 150, perto de 200 quilômetros, acho que não dá 200 quilômetros, 150, 160 quilômetros de estrada de terra, que aí dão mais ou menos mais umas 3 horas e meia, depende, né? Se chover fica um pouco pior, se não chover é um pouco melhor. E aí a gente vai até a beira do rio. A gente chega na beira do rio, mais ou menos ao redor de umas 4:30 da tarde, às vezes um pouquinho antes, um pouco depois, onde aí a gente pega barco. Geralmente eles ficam nos esperando com 3 barcos, porque nós somos em 20 e poucas pessoas, a gente leva mais ou menos 1 tonelada de equipamento, mantimentos, essas coisas, porque é comida para todos esses dias, né? Medicamento que a gente leva, os equipamentos que a gente tem, as barracas. E aí a gente segue 2 horas de barco até chegar à primeira aldeia, que é a aldeia Metutiri, que é a aldeia do Raoni, né? Lá a gente dorme 2 noites, um dia a gente atende, a gente já chega de noite, atende, a gente faz as reuniões, as coisas que precisa fazer. No dia seguinte acorda, 4:30, 5 da manhã, desmonta a nosso acampamento e segue para a próxima aldeia, né? Aí são 1 hora e meia de barco, chega na aldeia, monta o acampamento, trabalha, atende, dorme, no dia seguinte passa para outra aldeia. Então, é essa a nossa rotina para essa primeira entrada. A gente tem feito nos últimos anos, principalmente no último ano, a partir do ano passado, né, 2 entradas anuais no território do Xingu. E aí uma a gente vai rio à esquerda, na outra entrada a gente vai rio à direita, que são 2 distritos de saúde indígena diferentes que a gente atende. E deixa eu te perguntar, quando vocês, que foi uma dor, né, que a gente veio de outros episódios aí, em que a gente esteve conversando com outras pessoas, mas vocês vão até esses locais, fazem um diagnóstico, por exemplo, de doenças que precisam de tratamento, e aí vocês conseguem encaminhar isso depois para um hospital, por exemplo, para executar cirurgias? Você sabe que você trouxe uma questão que nos trazia muita angústia e ainda traz angústia para a equipe até hoje, que é até onde e quais são as coisas que a gente consegue de fato resolver e trazer solução ou não, né? Quando a gente faz o atendimento, a gente procura levar o máximo de medicamentos que a gente acha que são as coisas mais urgentes e que às vezes eles não vão ter na unidade de saúde, que eles geralmente têm uma unidade de saúde dentro, né, da aldeia onde a gente vai. Mas, por exemplo, quando a gente precisa de algum exame, a gente faz todo o encaminhamento para o distrito. Por exemplo, agora nós vamos no Dicei Caiapó. Então, o pessoal do distrito nos acompanha, eles nos dão apoio, nos dão suporte. E quando a gente precisa de algum exame
né, complementar, adicional, a gente faz a guia de encaminhamento para que o distrito possa encaminhar para os municípios vizinhos, que é, por exemplo, Peixoto, ou São José do Xingu, ou Colíder, são municípios próximos aonde essas pessoas, então, são encaminhadas para fazer o exame e, eventualmente, algum tratamento que não possa ser feito na aldeia, né? O que a gente pode também, dentro dos ambulatórios da universidade, e até onde é o nosso alcance, a gente procura ajudar a resolver, mesmo que seja, tenha que trazer até Sinop. Nossa, que legal. O trabalho é muito amplo, né? Que envolve muitas pessoas. Essa unidade básica que fica dentro da reserva? Isso, todas as aldeias, elas têm um pequeno posto de saúde, né? Aham. Onde geralmente tem um consultório, às vezes tem duas, três salinhas, e eles têm maca e algumas medicações, né? Não tem todas as medicações, mas eles têm alguma coisa que dá o suporte e dá suporte para a própria equipe de saúde do distrito que faz o atendimento nesses locais. E ali tem um médico que reside ali? O que acontece é que os distritos, quando eles conseguem, geralmente eles têm a equipe médica, né, que é constituída por médico, a equipe de saúde, que é constituída por médico, enfermeiro, eles têm dentistas, às vezes também tem fisioterapeuta ou psicólogos que fazem parte da equipe, e essas equipes rodam a reserva do Xingu, né, e elas vão nas diferentes aldeias. O que acontece é que existe uma rotatividade grande dos médicos, né? E às vezes essas equipes, em algumas épocas do ano, elas às vezes acabam não conseguindo ter todas as suas vagas preenchidas. Então, assim, eu acho que faz parte do nosso trabalho complementar e poder se somar à estrutura que já existe para que a gente possa, unindo forças, produzir o melhor resultado possível. Uhum, imagino, porque para um médico se estabelecer num local desse, né? A gente estava falando ali com o pessoal ali do Acre, o pessoal até da região centro-oeste mesmo, onde você está, mas muitas vezes é desafiador para o médico se instalar num lugar desse, né? Normalmente eles querem sair, né? Abandonar, talvez. Sim, sim, sim. É um desafio, porque eu acho assim, quando o médico se forma, ele também tem o seu sonho de carreira, da onde ele quer chegar, né? E muitas vezes faz parte do objetivo dele um centro mais estruturado, trabalhar em equipes maiores, né? Então, assim, a gente entende, é a mesma situação que às vezes vive algum médico que às vezes começa numa cidadezinha menor, mas às vezes lá na frente ele pensa, poxa, quem sabe eu começo na cidadezinha, mas depois eu quero mudar para uma cidade um pouco maior, onde possa ter uma equipe maior trabalhando junto. Então faz parte, né, dos Sim. objetivos pessoais de cada pessoa. E isso, de certa forma, acaba sendo um desafio para a saúde indígena, que é você conseguir reter o profissional localmente, Uhum. né? Porque, por exemplo, a gente vê as equipes deles às vezes entram em área e às vezes elas ficam 15 dias trabalhando direto, né? 15 Uhum. dias dentro das condições que são condições particulares. É você não ter luz o tempo inteiro, né? Nem sempre, se você não está acostumado, não tem um chuveiro de água quente, Uhum. né? Então a comunicação é mais difícil. Então são desafios que as equipes elas precisam superar, né? Então acho que faz parte dos obstáculos, dos desafios. Douglas, e conta pra gente, nessas reservas, qual que é o número de habitantes aproximadamente? É Ah, muitas pessoas, poucas pessoas? eu vou falar sem ter certeza, porque já faz um tempo que nós tínhamos feito levantamento. Até tenho isso numa apresentação que nós fizemos, mas se não me engano, no território do Xingu, nós temos mais ou menos perto de 5.000 habitantes, 4.500, 5.000 habitantes. Bastante Tá? gente. São várias aldeias, são, se não me engano, acho que mais do que 15 etnias diferentes. Isso também é um desafio, porque são povos que têm línguas diferentes, né, idiomas diferentes, e mesmo culturalmente falando, eles têm algumas peculiaridades e que precisam ser respeitadas quando a gente trabalha e a gente entra, né? Todas as equipes que entram fazem parte das características locais. Interessante. E eles têm uma medicina própria, não tem? Eles aceitam bem os Tem, tratamentos? tem, Eles, como tem. é que é essa aceitação deles disso tudo, desse trabalho? Eu vou contar uma história interessante. Quando a primeira vez nós chegamos na aldeia do professor Raoni, do cacique Raoni, as pessoas viam e elas ouviam falar assim: ah, o doutor Douglas veio, o doutor Douglas veio. O doutor Douglas era eu, né? Aham. Mas não era eu que eles estavam procurando. Eles viam e quando eu falava, sim, sou eu, né? Eu sou
Dr. Douglas da UFMT. Aí eles falavam assim, desse jeito, né? Eles estavam procurando o professor Douglas Rodrigues, da Escola Paulista de Medicina. Professor Douglas Rodrigues, que entra na área indígena desde a década de 80. Então, o Dr. Olha. Douglas hoje é um amigo particular, uma pessoa que eu adoro, por quem tem uma profunda admiração. E o professor Douglas Rodrigues conta que ele chegou na área do Xingu na década de 80, levado pelo Dr. Baruzzi, que foi a pessoa que começou o trabalho no Xingu a pedido dos irmãos Vilas Boas. Olha. E o professor Douglas agora já está, né, aposentado da universidade, a professora Sofia, esposa dele, é quem coordena o ambulatório do índio na Unifesp, né, a gente tem bastante contato, mas quando nós começamos a entrar era assim, mas cadê o professor Douglas? Aí eu falava, não, eu sou o professor Douglas, né? Não é. Mas eu não era quem eles esperavam. Então era um desafio, porque o professor Douglas tem uma história de 40 anos de trabalho. A Unifesp está há mais de 50 anos dentro do Xingu, né? E a gente teve que conquistar esse espaço, esse respeito devagarinho. Então, hoje é bacana porque quando a gente vai, às vezes a gente cruza com eles na estrada, em algum restaurante onde a gente para, em algum lugar onde a gente para abastecer, e é frequente eles estarem, né, às vezes indo para a aldeia, e às vezes alguns deles se aproximam de mim e falam assim, e aí, Douglas, você está indo para a aldeia? E às vezes eu não lembro da pessoa, às vezes eu não conheço, mas a gente já começa a virar um rosto um pouquinho mais Sim. conhecido, eles Mais começam a ter um familiar. pouquinho mais de familiaridade, porque a gente vai desde 2017, né? Sim. E Confiança. sabe que uma coisa que a gente sempre disse para eles, assim, a gente queria construir uma história com eles, a gente queria construir um relacionamento, e é isso que eles buscam. Eles uma vez falaram para a gente está cansado de gente que às vezes vem, eles fazem uma ação e acabou. E a necessidade deles não encerra hoje. Amanhã eles têm outra necessidade, o ano que vem. Então as ações elas precisam ser contínuas. Nós só não entramos em área indígena em 2020, 2021 por causa da pandemia, né? Mas de 2017 até esse ano, todos os anos a gente vai pelo menos uma vez por ano. E aí isso acabou criando um relacionamento, né? Uma conexão com eles que é uma coisa fantástica. Que legal, isso é uma mensagem boa, né? A confiança se cultiva, né? E ela exige tempo, né? Não é alguma coisa Ela que exige você... tempo, é verdade. Não é mágica, ela exige tempo. É um processo contínuo de construção, né? Eu sempre digo assim, quando eu estava falando, né, que a gente ganha muito mais, a gente recebe muito mais do que a gente dá para eles. Porque quando a gente ia nos primeiros anos, de vez em quando a gente sempre tem essa conversa, porque na nossa equipe vão sempre 10 alunos de medicina, né, que compõem a Liga de Saúde Indígena da UFMT. A nossa liga é uma das ligas mais concorridas. A gente tem, às vezes, 30, 40 candidatos para 3 vagas que abrem por ano, porque quem entra dificilmente quer sair, só sai quando é obrigado. Quando ele está acabando o internato, aí ele tem que abandonar a liga e aí abre essa vaga para a próxima turma que entra. Então a gente tem uma procura grande, né? O projeto acabou ficando conhecido na universidade e o sonho da maioria dos alunos é poder ter essa experiência mas no começo eu perguntava para o aluno, né? Eu falei, de onde você é? Eu sou de São Paulo. Eu falei, o que seu pai falou? O que você falou para o teu pai que você ia com a gente para o Xingu? Não, professor, meu pai falou assim, você vai para onde? Como assim? Lá não tem telefone? Como é que eu vou falar com você? Mas lá tem onça, lá tem cobra, sabe? E eu entendo, é uma preocupação que eu acho que eu, sendo pai à distância, teria também. Mas quando eles voltam e eles trazem um pouquinho das imagens, foto e contam a história, né? Assim, é uma coisa que realmente é uma coisa bem impressionante. E eu sempre disse assim que a gente ganha muito mais porque com o tempo a gente entendeu que o objetivo do projeto não era só a gente levar a saúde para eles, mas era principalmente cultivar naqueles jovens alunos, futuros médicos que vão conosco, uma mentalidade diferente e um médico mais humano, porque ele vai enfrentar desafios. Ele vai lá, não tem tudo que ele está acostumado a ver na cidade, na universidade ou no hospital, então a gente vai trabalhar com menos recurso. Ele vai ter o impacto do idioma que é diferente, então a gente atende as pessoas, tem muitas vezes um intérprete do lado junto, e é engraçado, às vezes, por exemplo, a pessoa fala 5 minutos e vira 2 frases para o intérprete. E aí, às vezes, ele fala assim,
duas frases e vira 10. Aí eu falo, meu Deus, qual é a parte que é de verdade e qual é a parte que ele interpretou, né? Então a gente tem que aprender com isso também. É uma situação que eles têm que aprender a vivenciar. Aí, e é o respeito, eu falo o respeito pela cultura. Então a gente sempre faz. Ontem à noite nós tivemos o que a gente chama a nossa reunião, né? Sempre pré-entrada, onde a gente faz um afinamento de como é o comportamento que a gente tem que ter lá dentro. Então a gente fala, puxa, é de noite, a gente fala baixo, a gente não ri alto, a gente não causa uma ruptura nos hábitos locais deles. Por isso que a gente não vai em 50 pessoas. A gente vai no máximo em 20 e poucas pessoas, porque a gente não quer causar uma ruptura, um distúrbio na rotina deles. A gente quer se integrar naqueles dias em que eles estão ali e poder ajudá-los e conviver um pouquinho, né, com aquilo tudo. E os alunos, eles adoram, eles voltam apaixonados, né? No começo, hoje agora a gente tem um pouquinho, né, de Starlink, então pega um pouco de internet, mas no começo eram 3, 4 dias sem celular, sem internet, energia de dia de placa solar ou de motor, né? Então, assim, agora, vou falar brincando, agora está um pouquinho mais Nutella, né? Mas ainda é um desafio. E assim, eles curtem demais. É difícil um aluno nosso que vai e não se sente assim tocado, e Transformado. eu acho assim, espero, né? Isso vai contribuir para que ele possa olhar as pessoas com um olhar diferente, ele possa ver as pessoas que não são iguais ele com um olhar diferente, um olhar mais humano, né? E ele possa, de certa forma, isso refletir na carreira dele como um médico, né? No Que futuro. legal, muito legal, porque a gente vê muita necessidade disso, né? A técnica é indiscutível, em técnica você tem que ser bom. E daí depende de cada um estudar, né? E aproveitar as oportunidades. Mas a humanidade, essa empatia, esse trato, esse respeito que você está falando é uma coisa muito preciosa, né? Você começou em 2017, né? Esse projeto. Já tem gente formada aí, né? Desse pessoal que começou aí com você. Já. A gente já tem, eu tenho alunos que foram conosco que já se formaram, tenho alguns que estão fazendo a residência no servidor público em São Paulo, eu tenho gente que foi junto e está fazendo psiquiatria, tem um aluno acho que está fazendo psiquiatria, eu não lembro se é ela que está fazendo psiquiatria na USP de Ribeirão, tem uma aluna nossa que acabou agora o R3 de pediatria na USP de Ribeirão também, está fazendo agora uma sub já. Então, assim, foram pessoas que começaram e foram com a gente, né, na reserva, e de vez em quando algum deles escreve, né? Professor, se estiver sobrando uma vaga, eu estou aqui. Olha Você lembra de só. mim que pode me chamar, que Aham. se precisar de ajuda, eu tô disponível para ir, né? De tão bom que é, né? Você Então, vê como realmente se recebe muito, né? Douglas, é, e é uma, esse é uma projeto, experiência, assim, fantástica, né? Sim. essa ida de vocês, essa entrada agora que começa amanhã, ela é só exame oftalmológico, Não. não? Não. Multidisciplinar, né? Ah, Ele é tá. multidisciplinar. Vão Uhum. outros, você vai como oftalmologista e vão outros professores como... Vão. De professores da universidade, além de nós, de mim, vai a minha esposa, que ela é hematopediatra, aí ela acaba fazendo a parte de pediatria geral, vai o professor Fernando, que é neurologista, professor Duarte, que é quem teve o primeiro contato com o Raoni, que ele é psiquiatra, ele é cirurgião geral também, cirurgião geral e psiquiatra. A gente leva dentistas de uma outra universidade parceira, né? Então, dessa vez nós estaremos com 3 dentistas e a odontologia leva 2 alunos também, Que né? E legal. 10 acadêmicos de medicina. E Então, conta. assim, a gente procura fazer o quê? A parte geral, não só a parte oftalmológica, Uhum. porque, assim, é, esse é o objetivo, a gente mostrar que a saúde, a oftalmologia, a pediatria, tudo é uma parte de um processo de saúde, né? Eu sou especialista, eu trabalho na parte oftalmo, mas a gente tem todas as outras coisas. E até no último ano, né, isso que a gente vinha conversando também, a gente passou a ter alguns focos a mais, porque, por exemplo, graças a Deus, tem uma aldeia que a gente já vai há vários anos, a gente percebeu que a demanda deles por atendimento, quando a gente chega, já diminuiu um pouco. Então a gente falou: agora vamos parar de apagar só o fogo e vamos começar a agir de forma mais ativa.
Então, por exemplo, o ano passado, em uma das aldeias, nós passamos a examinar as crianças de forma ativa. Então, nós pedimos para o distrito, nós queremos examinar todas as crianças de 6 a 15 anos de idade. Então, todas as crianças de 6 a 15 anos passaram pela avaliação do pediatra, do odontopediatra e pela avaliação oftalmológica, né? Então, nós passamos a examinar e entender um pouco mais da saúde. Até dali, né, vem uma coleta de dados que a gente está fazendo, a gente tá com um protocolo em andamento, né, no comitê de ética, tudo para depois a gente poder usar esses dados, mas justamente, né, por exemplo, para nós oftalmologistas, a grande questão da gente, né, qual é o impacto, o tamanho do impacto das telas, dos dispositivos eletrônicos hoje na saúde ocular? Nessa aldeia que nós vamos, até 15 anos, o contato deles com o dispositivo eletrônico é zero. Então, a gente vai num lugar que está 2 horas de barco da estrada, onde mesmo eles tendo um pouquinho de internet, um pouco de luz durante o dia, o celular é uma coisa que ainda está com os adultos, sabe? Então, eles têm, eles conseguem usar um pouco de dia, mas as crianças não têm, ainda não têm esse acesso. Então, a gente está podendo entender, tentar entender um pouquinho isso, Fazer né? um, Por outro um lado, comparativo, né? Não, ainda tem isso, a riqueza da informação, né, da pesquisa, da É, epidemiologia. porque aí exatamente. você tem uma Riquíssimo. população livre, né, Exato. daquele fator de Livre de exposição, contaminação, vamos dizer assim, né? né? Super Que legal. legal. E quais as Crianças ao ar livre, brincando no sol, na luz, Sim, entendeu? Então, muito legal. tudo aquilo que a gente E, ouve, né? A gente Sim, vamos ver, né? pregar para a saúde Aham. ocular. e se Sim. vocês identificarem a metropia, a necessidade de correção com óculos, vocês têm como fornecer isso? Sim, sim. O princípio que a gente procura levar é assim: se a gente tiver, identificar qualquer situação que a gente possa resolver, a gente vai resolver. Então, por exemplo, a gente doa os óculos tanto para crianças quanto adultos. Quando a gente vai, a gente leva um monte de armação fornecida por um dos nossos parceiros. Então, quando eu preciso de um óculos, seja para uma criança ou um adulto, eu faço já as medidas da DNP, meço a altura da montagem da lente, a pessoa escolhe a armação. Quando a gente volta, isso é entregue para o nosso parceiro que confecciona os óculos. Esse óculos é confeccionado e cerca de 30 dias depois a gente entrega para o distrito, entregar na aldeia para aquelas pessoas que têm. Joia. Vamos supor que eu pegue uma criança, esse ainda é um desafio, a gente ainda não teve essa situação. Mas, por exemplo, se tiver uma criança que tenha ambliopia, né, uma ambliopia anisometrópica, como é que a gente vai fazer? Pelo menos prescrever o óculos, né? A gente vai prescrever, vai fornecer. Se for possível, à distância, a gente trabalhar com apoio do agente de saúde indígena, orientando ele como conduzir essa criança, a gente vai fazer também, né? Mas essa, essa é um desafio que a gente ainda não vivenciou, mas fatalmente vai acabar acontecendo, né? Sim. Quais as principais dificuldades que você vê na manutenção desse projeto e quais são os planos futuros aí de vocês? Eu acho que assim a principal dificuldade ainda é a distância, a logística, né? Para a gente chegar, para a gente conseguir. Isso tem os dois lados da moeda. Se por um lado ajuda eles, estando um pouquinho mais distantes, a preservarem um pouco mais a sua cultura e para algumas coisas isso pode ser benéfico. Por outro lado, aumenta a dificuldade de acesso à saúde ou de outros atendimentos quando eles precisam sair de área indígena, né? Então, assim, eu acho que esse é um dos principais desafios, né? Ainda é a distância, é a logística. Embora a gente esteja aqui mais pertinho, eu fico imaginando o pessoal de São Paulo, né, da Unifesp, quando via, o desafio era brutal. Se para hoje a gente é grande, para eles era maior ainda. Mas eu acho assim, é, é a continuidade do trabalho, sabe? Que é a queixa deles, é as pessoas entrarem, muitas vezes até ter a boa vontade, mas ela se resume a uma entrada de 2 dias ou 3 dias e depois acabou. Claro que aquilo é importante, claro que aquilo produziu saúde num primeiro momento, mas hoje a gente vê o quanto é importante o fato de a gente ter criado esse relacionamento com eles e estar voltando, porque assim, eu vejo o quanto isso é importante também para eles se sentirem valorizados. Toda vez que a gente vai, a gente fala assim para eles: a gente vem aqui porque a gente quer aprender com vocês também, a gente quer ver um pouquinho da sua cultura, a gente acha super interessante, a gente admira a cultura de vocês, e isso faz eles se sentirem bem. Nas últimas vezes, a gente tem feito, por exemplo, roda de conversa.
entre os nossos estudantes de medicina e os adolescentes deles. Então a gente faz roda de conversa, por quê? Porque os nossos estudantes têm as curiosidades deles. E eles também têm as dúvidas. Então a gente senta para perguntar, por exemplo, uma coisa frequente, eles querem saber como é que eles podem fazer para entrar na universidade. Então a gente conversa, puxa, qual é o acesso? A gente fala, poxa, nós somos da UFMT, o acesso é via Enem, então é assim que faz, assim que funciona, tem que estudar para isso, para aquilo. Então, às vezes, eles têm algumas dúvidas também da rotina dos nossos jovens. E os nossos jovens também, né? Eles também perguntam, e aqui, como é que é? Como é que é o relacionamento? Vocês se casam jovens, vocês se casam mais velhos? Então, a gente também tem aquelas dúvidas que os nossos jovens têm. E é muito bacana, porque nesse momento existe essa troca. E aí, quando a gente conversa e a gente também pergunta, eles veem que eles também têm coisa para ensinar para a gente. Não somos só nós que temos para ensinar, eles também têm coisas para nos ensinar, a gente também tem coisas que a gente quer saber deles. Então, essa troca é uma troca muito bacana, muito, muito importante, né? Vínculo, E agora para o empatia, futuro, relacionamento, riquíssimo, né? riquíssimo, riquíssimo. Então, assim, e é uma coisa interessante, né? É, eles, assim, é natural que eles tenham um pouquinho de admiração, ou às vezes um pouco de vontade, e curiosidade sobre aquelas carreiras nossas que têm mais contato com eles. Então, geralmente, a gente perguntava: o que você gostaria de fazer alguma coisa a mais, estudar na cidade, fazer alguma coisa? O que você gostaria? E o mais frequente, a gente ouvia eles falando: eu quero ser agente de saúde indígena, eu quero fazer enfermagem, eu quero ser enfermeiro, porque o enfermeiro é um profissional que está muito próximo deles, então eles vêm com muita admiração. E assim, e é engraçado, o médico, eu vejo que eles não falam muito, talvez porque como ainda existe um pouco de dificuldade de acesso, talvez eles às vezes vejam isso ainda com uma certa distância, você entendeu? Mas outra vez um deles falou assim para mim: eu quero ser engenheiro agrônomo. Aí eu falei: opa, falei, presta atenção que aí vem um cara que viu uma coisa diferente. Falei: por que você quer fazer engenharia, né, ser engenheiro agrônomo? Ele falou: porque eu vejo a dificuldade que às vezes a gente tem em algumas épocas do ano com as nossas roças, com os nossos plantios. E se eu puder ser engenheiro agrônomo, provavelmente eu vou poder ajudar mais a minha comunidade a talvez fazer com que a gente tenha uma produtividade, uma produção melhor das coisas que a gente precisa plantar ou de outras coisas. Então, eu achei super interessante porque ele teve uma visão um Fora. pouquinho além. Uhum, fora da caixa. E isso, às vezes, a gente nasce de conversa, de outras pessoas que ele vê ou de contato que ele acaba tendo, né? Então, é muito bacana. Isso Eu fiquei é super pensando, interessante. fiquei pensando o quanto seria uma mudança grande quando realmente tiver essas pessoas, esses indígenas formados, né? Não sei se isso seria culturalmente ruim, mas um indígena médico, por exemplo, que poderia voltar e devolver isso para a comunidade, né? Sim, a gente tem discutido isso às vezes, né? Nós da Liga, internamente, assim, é, que é o nosso sonho, né? O nosso desejo é chegar no ponto onde a gente vai ter também a possibilidade de a gente formar o nosso médico dentro que tenha vindo de dentro da comunidade indígena, sabe? Qual é o cuidado que a gente sempre fala? A gente fala assim, a gente quer formar um médico que seja extremamente capacitado, competente, que ele não deva nada a ninguém, você entendeu? Mas para isso a gente tem alguns desafios ainda. Quando eles vêm para a cidade, é o choque cultural. Então é uma discussão interna que a gente tem tido ainda nesse sentido, sabe? O que a gente pode fazer para melhorar essa climatização deles com a nossa cultura, o choque, né, de cultura, de rotina deles. Outra coisa que a gente fala, por exemplo, é onde é que estão os gargalos eventualmente dentro da educação deles, aonde é que eles têm as vantagens, aonde é que eles têm as desvantagens, e de que forma será que a gente poderia fazer para ajudá-los, né, a sanar alguma dificuldade que eles tenham para que eles possam competir mais em pé de igualdade com os nossos estudantes também. E mesmo quando esses primeiros estudantes vierem, né, eles sempre têm a barreira da língua, do idioma. Como é que a gente pode fazer para suplantar esses obstáculos? É uma conversa que a gente tem, né, às vezes fica um pouco um pouco teórico, às vezes fica um pouco romântica a conversa, mas são situações reais que eu acho que a gente vai ter que
lidar, a gente já lida com algumas coisas, porque a gente já tem indígenas formando enfermagem, né, enfermeiros. Eu já conheci um ou outro indígena que se formou em odontologia. A gente ainda não teve ainda um indígena que se formou em médico, né, medicina, na UFMT ou alguma universidade, pelo menos aqui mais próximo. Mas eu imagino que esse não é um dia, uma Que tá muito realidade muito longe. distante. Ela vai chegar, né? Que legal. E me conta que o Dr. Douglas ainda tá jovem, mas e depois que o Dr. Douglas estiver bem velhinho, como é que vai seguir esse projeto aí? Pois é, eu às vezes nessa hora a gente olha para o professor Douglas Rodrigues, né? Porque ele foi o cara que sucedeu o professor Baruzzi e agora a professora Sofia, e eles têm também, imagino, volte e meia tido esses desafios. Esse é um dos motivos da gente envolver os nossos alunos, sabe? A gente imagina que no futuro alguns deles vão retornar. Hoje, a nossa coordenadora do curso de medicina, ela foi egressa da própria universidade, ela foi ex-aluna nossa, formou, depois fez a residência e hoje ela é coordenadora do curso. Então, eu imagino que em algum momento a gente vai ter também, né, esses alunos que vão, para quem a gente possa passar o bastão e eles tocarem esse projeto. E a gente tem algumas coisas que a gente tem feito, né, para tornar o projeto mais acessível e a gente poder estruturá-lo de forma maior, né? Uma das coisas que agora a gente tem trabalhado, que a gente vinha conversando um pouquinho antes, a gente tem um projeto para construir um barco de saúde, né? No caso, uma chalana, porque o Rio Xingu é um rio raso, que ele possa navegar uma boa parte do Rio Xingu dentro da reserva, onde a gente possa produzir ações de saúde, né? A ideia nossa é que o barco funcione 11 meses por ano, e quando a gente possa, a gente tenha uma equipe médica e de profissionais de saúde, enfermagem, odontologia presencial. E quando a gente não puder ter presencial, a gente possa unir a equipe local com telemedicina e outros profissionais para que a gente possa cada vez mais produzir a saúde para eles sem eles terem que se deslocar tanto, né, do território deles. Porque eu acho, assim, uma opinião minha, né? Cada vez mais eles vão ter contato com a nossa cultura, e eu acho que não é nosso direito dizer a eles o que eles podem e não podem fazer. O que a gente tem que dar a eles é o direito que eles possam fazer essa transição de forma tranquila, para que eles possam preservar a sua cultura ao mesmo tempo que eles vão, né, podendo vivenciar e receber também os benefícios da vida moderna e da vida urbana, né? E aí eles vão fazer as suas escolhas no momento certo. Eu acho que até lá a gente tem que dar a eles o máximo possível, né, propiciar, como eu disse, a eles o direito da escolha e, né, proteger os seus direitos e dar a eles a permissão que eles façam, né, como eu disse, essa mudança, se for o desejo deles, de forma tranquila, né, e de forma que eles possam preservar essa cultura deles, que é uma coisa tão bonita. Até uma coisa que vocês perguntaram antes, né? Como é que a gente lida com a questão da saúde local, né? Porque eles têm também a saúde, a questão O da pajé, medicina né? indígena. Uhum. A gente nunca, jamais, isso é uma coisa que a gente ensina para os nossos alunos, é uma das primeiras coisas que a gente fala. A gente jamais confronta o conhecimento de saúde e o conhecimento de saúde, o conhecimento médico deles. Esse não é o nosso papel. Até porque quem disse que o que nós fazemos sempre é o melhor, ou, né? Então a gente sempre procura, quando vai, respeitar as tradições deles, colocar de uma forma onde, puxa, vamos caminhar junto. E se a gente fizer isso que vocês estão fazendo, junto com isso que nós estamos fazendo, vamos fazer um teste para ver se funciona? Ou de repente, puxa, você fez isso, isso talvez não tenha funcionado, vamos tentar de uma forma um pouco diferente? Então é assim que a gente lida, sempre com muito respeito, sabe? A gente sempre respeita demais a tradição deles, a gente nunca coloca tipo assim, o tratamento ou é o seu ou é o meu. Não existe isso, esse vocabulário quando a gente vai. Não, esse é o seu tratamento, vamos trabalhar junto? Então vamos colocar o seu junto com o meu, ou o meu junto com o seu, para a gente tentar chegar num resultado melhor. Eu acho que isso foi uma das coisas que nos fez, né, ganhar o espaço deles. Quando eles perceberam que a gente não vinha para desfazer,
da medicina ou das tradições deles, mas a gente vinha também para aprender e para unir o nosso com o deles. Muito joia, muito lindo esse trabalho. Eu acho que é um exemplo de várias coisas, né? De fazer o bem não importa quem, né? De humanidade, de respeito. Eu acho linda a maneira como você ensina os acadêmicos e você multiplica esse tipo de ação, né? Esse tipo de sentimento mesmo, de fazer o bem ao próximo, né? Então, acho muito bacana usando a medicina para isso. Douglas, a gente já vai caminhando para o final desse episódio e assim, parabéns a você e a toda a equipe, né? Por esse trabalho maravilhoso que é suado. Eu acredito que seja difícil, é um trabalho árduo, né? É trabalho mesmo, com T maiúsculo. E te convido aí para você trazer a sua mensagem final a quem nos escuta, que tenho certeza que foi tocado e inspirado aí por tudo que você trouxe para a gente. Eu acho que se a gente puder, né, deixar uma mensagem ou algo, né, para as pessoas profissionais ou futuros profissionais que nos ouvem, que é o que a gente sempre diz para os nossos alunos, é que o coração vem na frente de tudo, né? Então, se a gente faz a coisa com amor, com carinho, com coração, tudo se resolve. Claro, você tocou um ponto fundamental que para nós, médicos, profissionais de saúde, a capacitação e a excelência técnica, eu acho que isso é a obrigação de todo profissional de saúde. Isso todos nós temos que ter sempre. E oferecer o melhor sempre para os nossos pacientes. Mas, dito isso e feita essa parte, eu acho que é o coração. É a gente fazer as coisas com amor, é a gente não esperar nada em troca, a gente fazer porque a gente batalha tanto por um mundo melhor, né? A gente vê tantas pessoas falarem que a gente precisa de um mundo melhor para os nossos filhos, um mundo melhor para os nossos netos, para as pessoas que vêm depois. E essas coisas começam com a nossa atitude. Então, quando a gente faz as coisas com carinho, com amor, quando a gente olha o próximo com um olhar diferente, de compreensão, não de julgamento, eu acho que a gente se torna muito mais humano e a gente colabora para fazer desse mundo, não vou dizer um pedacinho do paraíso na Terra, mas a gente torna o mundo um pouquinho melhor. Muito lindo, muito joia, Douglas. Um exemplo aí mesmo. Nesse mundo tão capitalista, né, que a gente vive, a sua atitude realmente é inspiradora e eu realmente espero que você que está nos escutando, nossa audiência, tenha sido tocado e inspirado aí por essa mensagem tão viva e tão real que o Douglas trouxe para a gente. E a gente chega ao fim de mais um episódio, Oftalmo Expert, de olho no futuro.